Amém? Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses comigo, vamos lá? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz para nós que, em Apocalipse, fala que tem anciões adorando ao Senhor no nosso cromos, 24 horas por dia, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Devemos adorar ao Senhor. Devemos engrandecer o nosso Deus. Ainda que a representatividade do texto mostra para nós algumas coisas diferentes a respeito do poder soberano do nosso Deus, mostrando que ao nosso Deus é dado toda a honra e toda a glória. Então devemos louvar ao Senhor, devemos engrandecer o nome santo dele. Quem encontrou 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 18. Mas vamos ver comigo até o verso de número 23. Do versículo 12 até o verso de número 24. Todos se encontraram? Diga amém. Por favor, irmãos, todos os irmãos com máscara. Todos, sem exceção. Todos de máscara, por favor. Versículo de número 12 até o verso de número 23. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentai os fracos e seja paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não vos desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstenhai-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os olhos comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nessa noite, Senhor, dentro dessa palavra, abra o nosso entendimento, nos dê uma palavra, Senhor, para que o nosso coração venha descansar em Ti, diante deste final de ano e início desse novo tempo. Pai Santo, que eu diminua, que o Senhor cresça e que a Sua palavra seja verdade em nossos lábios. Em nome de Jesus, você crê, diga amém? Irmãos, eu não consigo com essa máscara. Eu queria que os irmãos entendessem comigo rapidamente o texto que aqui está exposto e que aqui está preparado. Eu queria que os irmãos me dessem 25 minutos. Eu preciso de 25 minutos para me concluir que eu preciso aqui para o coração dos irmãos, que nós temos vastos trabalhos ainda para realizar aqui hoje. Paulo, quando ele escreve a igreja de Tessalonicenses, os irmãos sabem muito bem que essa igreja foi uma igreja que foi fundada por Paulo e ela teve uma solidez dentro dos ensinos apostólicos, mas por via da vez, nós sabemos que a igreja, ela sempre foi atacada, ela sempre foi tentada a retroceder dos princípios dos quais Deus estabelecera através do seu feito e também dos seus ensinos. Nós olhamos no decorrer da história e sabemos que Paulo, quando ele escreve esta carta, ele está tentando ratificar, ou seja, trazer uma reafirmação sobre o povo de Tessalônica, a respeito da perseverança, a respeito de uma vida dotada na presença do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele traz para nós uma palavra tão gloriosa, que ele dizia o seguinte, que a igreja de Tessalônica, ela precisava expressar alegria, mesmo em diversas circunstâncias negativas das quais ela pudessem atravessar.
E nós sabemos que esta igreja, ela foi solidificada posteriormente. Se nós olharmos os escritos de Flávio Josefo no livro A História dos Hebreus, né, quando ele fala sobre a guerra dos judeus, ou a guerra dos hebreus, está lá no livro, na página 935 até 980. Se você analisar a história dos hebreus, você vai ver o que eu estou falando. Flávio Josefo nos narra que o povo estava sofrendo porque estava sendo perseguido, eles estavam sendo exortados pelos judeus pagãos, ou até mesmo pelos saduceus, para que eles negassem a evidência da grandeza do nosso Deus. 3 pontos interessantes, não vou falar sobre eles, vou falar sobre outra questão. É que Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, trazendo para aquele povo uma afirmação. Primeiro, Paulo estava desafiando eles à perseverança cristã. Segundo, Paulo estava desafiando eles, ou seja, através de uma consolação a respeito da vida eterna. Pois bem, os saduceus não acreditam na ressurreição dos mortos. Aí nós temos no capítulo de número 4, versículo de número 13, você entende o porquê que Paulo traz uma consideração para aquele povo a respeito da morte, a respeito da vida eterna. Como ele começa o texto dizendo: irmãos, não sejais como os demais, que não creem. Então Paulo traz para aquele povo uma consolação. Então Paulo está trabalhando dentro de uma palavra que Timóteo levou a ele o conhecimento do que estava acontecendo, para retificar ou ratificar a fé daquele povo. E o terceiro ponto foi quando Paulo estava ali atravessando uma perseguição, e Timóteo também, a respeito da perseverança daquela igreja. Eles não a tinham ela como uma igreja verdadeiramente genuína cristã. Por quê? Porque Paulo, quando o seu apostolado, Paulo não gritava, Paulo era humilhado, e Paulo não trazia sobre aquele povo nenhuma autoridade excessiva, mas Paulo com amor exortava. No entanto que Flávio Josefo nos narra, dentro do primeiro século, quando no ano 68 depois de Cristo, Flávio Josefo ele traz para mim e para você uma compreensão extraordinária, dizendo assim: ei, este Paulo, do qual a palavra do Senhor nos diz, foi um homem que trouxe uma solidificação à igreja de Tessalônica, quando ela estava atravessando momentos difíceis naquele tempo. O que eu quero trazer para a igreja nessa noite é o seguinte: nós como igreja precisamos entender que mesmo diante de tantas adversidades a qual a igreja de Tessalônica atravessou, ela foi uma igreja que foi exortada a perseverar na perseverança dos santos. Foi uma igreja que atravessou perseguição em um tempo de pestilência e de enfermidade. Uma igreja que atravessou problemas teológicos, como nós atravessamos na atualidade. Uma igreja que atravessou problemas internos dentro dela. E uma igreja também que sofreu pressão dos saduceus, ou seja, do mundo do lado de fora, tentando introduzir dentro da igreja aquilo que na verdade não era verdade a respeito da graça de Deus, ou até mesmo sobre a ressurreição dos mortos. Então, olhando para essa grande história, nós temos um contexto onde nós lemos, que é o verso de número 18, e eu queria que você atesse com ele comigo, para que você compreendesse. A Bíblia diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É sobre isso que eu quero falar. É sobre essa questão: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Não é dar graça por tudo, mas em tudo dai graça. Ou seja, o que eu quero falar com os irmãos, deixa eu tentar usar um verbo aqui. O verbo graça aqui, ele não está ligado à palavra graça de sorriso, porque a palavra graça de sorriso, ela leva eu e você ao verbo graças ou gratias no contexto latino. Então eu e você precisamos entender que aqui não está falando dessa questão, está falando do contexto meu e seu, da graça, um favor, ou seja, gratidão. Olhando eu e você para essas verdades, nós como igreja precisamos entender o que Paulo estava dizendo para aquele povo. Não num contexto de falar assim: olha, em tudo você tem que dar graça. Não, ele falou: mas em tudo eu dou graça. Por quê? Porque Deus está comigo em tudo que eu estou atravessando, em tudo que eu estou fazendo. E se porventura alguma coisa sobrevier sobre mim, em tudo darei graça ao meu Deus, porque eu sei que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que te amam. E olhando para essa história, sabe o que eu tenho comigo? É sobre esse ano que nós atravessamos. Esse ano foi um ano difícil, foi para mim, acredito que foi para você. Foi um ano complexo, acredito que foi para mim, foi para você também.
Acredito que esse ano que nós atravessamos foi um ano do qual o mundo em geral atravessou uma escassez financeira, ainda que deu um pulo posteriormente com a injetação do governo de dinheiro, mas foi um tempo a qual hoje o mundo deu uma estagnação em algumas áreas que nós vemos, e isso é realidade. Não tem como eu e você fugir de tudo isso. Nós vivemos uma realidade, nós não podemos fugir dela. Dias difíceis, como diz o texto, incertos, incompreensíveis. Dias, ou seja, a qual os problemas, nós não podemos fugir dele. São coisas reais, são coisas existentes. Hoje, os planos do mundo não podem jamais desfazer os propósitos de Deus. Olhando nós para a história, Paulo está dizendo assim: ei, a situação que vocês estão enfrentando, vocês não precisam se assustar com ela, apenas enfrente ela. Apenas sobressaias com ela. Por quê? Porque na verdade tudo que está sobrevindo por vocês não é senão tentação humana, problemas humanos que acontecem corriqueiramente. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, e dentro dessa fala eu a tenho ela, porque Deus entregou a esse povo as paixões infames. Por quê? Você viu comigo o que aconteceu na Argentina agora. Aquilo que aconteceu na Argentina é algo real, e isso, não se preocupe, vai difundir por toda a terra. Uma situação como aquela, o aborto legalizado, algo que nós olhamos dentro da Bíblia, Moloque, o Deus a qual o povo levava crianças para serem oferecidas a ele. E hoje nós vemos pessoas batendo palma, nós vemos pessoas achando as coisas não vão ser melhor, vai ser melhor cada um matar no ventre. Pois bem, se você mata um cachorro, uma tartaruga, você pega 2 anos de cadeia. Se você mata um cachorro, você pega 7 anos de cadeia. Mas você pode arrancar do ventre de uma mulher uma criança viva, que não tem nada a ver. Nós estamos caminhando dia após dia por coisas terríveis e horríveis sobre a terra, e a igreja do Senhor não está entendendo tudo isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: as dificuldades existem, os problemas estão aí, mas em tudo, ou seja, como ele fala dentro do contexto dele, em tudo vocês, mas em tudo vocês devem dar graça. O que tem de crente preocupado com o que vai acontecer com 2021, meu querido? Eu não estou preocupado com o que vai acontecer com 2021, sabe por quê? Porque antes que 2021 existisse, Deus já estava lá. Então eu preciso olhar para a Bíblia Sagrada e entender essa característica. Paulo está me ensinando uma coisa: ei, em tudo que porventura vier sobre mim, eu agradecerei a Deus. Pastor, então se vai vir uma doença, eu vou agradecer a Deus pela doença? Não é isso que eu estou falando. A Bíblia não nos narra isso. A Bíblia fala para mim e para você no contexto de que tudo que vier porventura e nós viermos atravessar, dar graça é: Senhor, eu sei que Tu estás no controle de todas as coisas. O que tem de pessoas com medo de quebrar, de morrer em 2021 até fevereiro com essa vacina, é coisas estarrecedoras. O que eu penso comigo, sabe, olhando na história da Bíblia, não é eu e você preocuparmos com amanhã, é preocupar se Cristo voltar hoje, se eu estou preparado para subir. Porque nós preocupamos tanto com amanhã, esquecemos do hoje. Paulo está dizendo assim: ei, ele fala assim: em tudo vocês devem dar graça, em tudo. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Não é me desesperar. Começamos um ano em incerteza, terminamos um ano com a graça de Deus nos manifestando. Se não fosse Deus, nós não tínhamos vencido um ano cheio de pandemia, cheio de doença, cheio de briga política mundial. Se não fosse Deus, nós não venceríamos. Se não fosse a graça de Deus, e se não fosse nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, nós não teríamos vencido. E eu olho para o texto e te faço uma pergunta: o que é dar graças a Deus? Dar graças a Deus no nosso mundo hoje é quando tudo está bem, na interpretação das pessoas. Eu devo dar graças a Deus porque eu estou bem financeiramente, eu tenho que dar graças a Deus porque minha saúde está bem, eu tenho que dar graças a Deus porque eu tenho tanta esperança, eu tenho conquistado tanta coisa, eu estou saudável, eu tenho que dar graças a Deus. Dar graças a Deus faz parte disso, tudo que você falou, mas não é essencial isso não. Dar graças a Deus é em tudo, é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na fartura ou na escassez. No problema, nos dias incertos, quem sabe um dia que após amanhã, eu e você consigamos, ou nós dois temos, nós como igreja temos condição de esperar e de compreender o amanhã. A Bíblia diz para mim e para você, Paulo, quando ele olha para a história, Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 27, Mateus diz uma coisa interessante para os ansiosos.
Pessoas que não dão graças a Deus, falando: Senhor, está tudo nas tuas mãos. Eu sei que a minha vida está nas tuas mãos, os meus sonhos estão nas tuas mãos, a minha família está nas tuas mãos, os meus projetos estão nas tuas mãos, está tudo nas mãos de Deus. Mateus escreve no capítulo 6, versículo de número 27, se me falha a memória. Ele pergunta assim: quem de vocês pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quem pode? Um côvado é 45 centímetros. Pega daqui até aqui, 45 centímetros na ponta do seu dedão. Daqui a aqui, 45 centímetros. Quem pode fazer isso? O escritor de Mateus está falando sobre a solicitude da vida. O que eu estou querendo falar para você como igreja do Senhor, sabe o que é? Que não adianta nós ficarmos ansiosos por coisa alguma. Nós temos que aprender da graça de Deus. Senhor, eu sei que tudo está no controle. Não é fácil, não é. Porque somos seres humanos, temos sentimentos. Não é você falar assim: graças a Deus que o fulano morreu. Essa pandemia, este ano, perdemos pessoas que amávamos e continuamos amando. Fomos frustrados em muitas coisas. É isso que é dar graças a Deus? Não. Em tudo isso nós glorificamos a Deus que está nos sustentando na adversidade. Olhar para as Escrituras não é fazer isso. E outra coisa que me traz à memória que Paulo traz aqui é fazer com que eu e você venhamos a ter as Escrituras Sagradas na nossa vida. No capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, nós nos contamos uma história, que Atos significa contos, de Paulo quando estava sendo transportado para Roma, aonde Paulo foi, o navio que Paulo estava, quando ele chega em Creta, eles trocam Paulo de navio. Paulo estava sendo levado para Roma, preso. A história diz para mim e para você uma coisa interessante, e isso é para você entender comigo, isso é claro. A Bíblia diz para mim e para você que depois de 13 dias de viagem, 12 dias de viagem, houve-se um naufrágio. Antes do naufrágio acontecer, Deus apresentou por um anjo a Paulo e falou: Paulo, nenhum dos que aqui estão vão se perder, somente bens materiais se perderão aqui, neste naufrágio. Porque Deus tinha falado que não era para eles ir por aquele caminho. Eles foram por aquele caminho por desobediência a Deus? Não, é por causa dos cidadãos, aqueles homens que guardavam Paulo em direção a Roma. Eles tomaram essa decisão e voltaram por aquele caminho. A história diz para mim e para você que no 12º dia, escuta, no 12º dia houve um grande vendaval, e esse vento veio juntamente do lado sul, aquele vento que faz aquele redemoinho juntamente com ondas de água, fazendo com que o barco fosse jogado de um lado para o outro. A história mostra para mim e para você claramente em Atos 27, que aquelas pessoas que estavam no remo, elas não conseguiram segurar o remo, e Paulo diz para elas: larga o remo, deixa tudo acontecer naturalmente, porque nem um fio de cabelo nosso será arrancado, porque nessa noite o Senhor me visitou e assim o diz. E a história diz para mim e para você que depois que aqueles homens deixaram, porque eles não tinham condição de segurar o barco na água, a história diz para mim e para você que aquele barco saiu à deriva. Ele saiu à deriva pelo mar, mas ele estava sendo guiado pelo nosso Deus. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que neste ano muitas coisas saíram da nossa mão. Nós não tivemos condição nenhuma de sustentar as coisas. Nós não tivemos condição nenhuma de querer trazer para perto de nós pessoas que o Senhor levou. Muitas coisas eu e você ficamos decepcionados, sofremos. O mar tentou julgar eu e você com essa Covid de um lado para o outro, colocando pessoas ociosas. Pessoas não têm mais temor no coração, pessoas não têm mais desejo de seguir a Deus. Por quê? Por causa da decepção que enfermidades e doenças trouxe sobre o coração de tais pessoas. O que eu quero trazer para a igreja nessa noite é sobre isso. Naquele momento que Paulo manda eles soltarem isso, e em tudo dai graça, Paulo sabia que a vida deles não estava segura por um navio. A vida deles estava segura nas mãos de Deus. Quem protege você é Jesus Cristo. Quem guarda a sua casa é Jesus Cristo. Muitas das vezes nós prevenimos e não somos pessoas prevenidas. Mas quando nós prevenimos e fazemos a nossa parte e deixamos nas mãos de Deus, em tudo dando graças a Ele, tudo vai corresponder para o bem daqueles que o amam. Porque Ele nos sustenta, Ele nos guia. Porque naquele momento que Paulo mandou eles soltarem o leme da embarcação, o barco saiu à deriva.
E ele espedaçou tudinho. Ninguém morreu. 267 homens, nenhum deles morreram. Porque estavam todos protegidos pela potente mão de Deus. O que nós precisamos entender é o seguinte: em tudo dai graça, não é dar graça de tudo, não. Em tudo do que eu atravessar, nos momentos de dificuldade, tudo que eu tiver na bonança, seja qual for, eu louvo o meu Deus, eu presto a Ele a adoração verdadeira. E eu presto a Ele a adoração verdadeira, sabe por quê? Porque Ele é aquele que guia a minha vida. Você está entendendo? É Ele que me direciona sobre a face da terra. Quantos de nós aqui não teríamos quebrado a cara, desculpa a expressão, se Deus não tivesse nos orientado? Quantos barcos aqui não tinha afundado, se não fosse Deus, Jesus Cristo, o capitão dele? Quantos de nós não estaríamos aqui, se não fosse a graça de Deus nos sustentando no mar da pandemia, no mar de 2020? Por isso que Paulo fala que em tudo devemos dar graça. Não é dar graça de tudo, não. Em tudo deve dar graça, porque esta é a vontade de Deus. Olha o que o texto diz. Porque esta é a vontade de Deus. O texto está falando assim, isso aqui não é obrigado, não. A vontade de Deus é que você dê graças a Ele. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você fique murmurando, terminei o ano de 2020, não tive problemas assim. Louve a Deus. Está tudo bem. Lembra da sunamita? Lembra daquela mulher? Como vai? Vai tudo muito. E o filho tinha morrido. Nós não podemos ficar murmurando, questionando vastas coisas, porque, mas por causa disso, por causa daquilo, querido, eu vou te dizer uma coisa. O problema do cristianismo do século 21 é um cristianismo do qual todos nós somos manhosos. Murmuramos, questionamos em cima de tudo e sobre todas as coisas. Achamos que nós somos os reais desejos de Deus, querido. Não, Deus nos fez para a glória do nome dEle. E em tudo nossa vida deve prestar ao Senhor adoração. Por isso que em tudo eu devo prestar a Ele gratidão. Gratidão está conjugado num contexto de eu e você entendemos que Deus fez tudo por graça, não porque merecíamos, favor imerecido. Chegamos ao final de 2020, amém? Não ouvi, amém? Chegamos no final de 2020, daqui a pouquinho é meia-noite. Começa o ano numérico nosso, Cromos. Deus não, Deus é eterno. Deus é eterno. Daqui a pouquinho começa, daqui umas 2 horas começa o ano de 2021 letivo, no contexto de numérico, janeiro, número 1, e aí vai por aí afora. Começa por aí afora. Aí muitos de nós, o que nós não fizemos em 2020, durante toda a pandemia, queremos fazer em 5 minutos. Senhor, me abençoa, me prospera, me faz vencedor, me faz aquilo. Sempre que em 2020 inteirinho eu cheguei, 2020 murmurando, questionando contra Deus, extingando o Espírito Santo, como diz aqui, desprezando a profecia, desprezando as verdades do reino. 2020 inteirinho, aí eu quero mudar em 5 minutos. Vou te dar uma notícia não muito boa, não vai mudar. Em 5 minutos não vai mudar não, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus conhece o intento do nosso coração. Deus conhece o que está aqui dentro. E sabe verdadeiramente se o que está aqui dentro é verdade. Verdade não é apenas você falar, verdade é você viver. Isso é verdade. E Paulo traz para mim terminar, a respeito dessa questão. E ele falando que em tudo devemos dar graça. Por isso que ele fala, mas em tudo nós devemos dar graça. A vontade de Deus, sabe o que é, filho? Não é que você fique murmurando. É que você fala, Senhor, perdoa as minhas falhas, porque eu não estou compreendendo o teu trabalhar, mas me ajude na minha incredulidade. Isso é dar graças a Deus em tudo. Porque nós queremos totalmente diferenciado o contexto de dar graças a Deus. Queremos dar graças a Deus quando tudo aquilo que o meu carnal quer está sendo realizado. E não é isso dar graças a Deus, faz parte. Mas o essencial é em tudo eu prestar a Deus adoração, mesmo na escassez, na bonança, na dificuldade. Lembra de Jó, para mim terminar? Não está aqui não, lembra de Jó? O homem mais rico do Oriente.
A história nos mostra para mim e para você que ele perdeu tudo que tinha, os filhos, os camelos, tudo. A mulher dele falou para ele: amaldiçoa o seu Deus, e a Bíblia diz, nem nisso, depois que seus filhos morreram, Jó pecou contra Deus. Ele diz para a mulher: receber o bem de Deus e o mal você não quer receber? Mas lá no capítulo 19 fala: eu sei que o meu Redentor vive. No capítulo 19: e por fim trará justiça e juízo sobre a terra. Jó acreditava, isso é dar graças a Deus em tudo. Entra 2020 convicto que Deus esteve com você em 2021, que Deus esteve com você em 2020, continuará conosco em 2021, e se Ele prover 2022, se Ele prover 2023, Ele estará conosco. Mesmo as coisas não sendo como nós queríamos que elas estivessem ou fossem. Precisamos olhar para as Escrituras e entender o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: para de ser mentiroso, para de ser hipócrita, para com essa palhaçada toda, de querer fazer voto, escrever cartinha para Deus, para com isso. A cartinha é só melancólico, a verdade está aqui dentro. E Deus, Ele age de uma forma tão gloriosa e misericordiosa do Salmo 113, versículo 17, que as misericórdias dele é de geração a geração, que Ele mostra para nós que nós estamos errados, para que a gente não entre um novo ano da mesma forma que caminhamos o ano que nos antecedeu. Ele apenas quer mostrar para mim e para você que ainda existe chance, existe oportunidade para nós mudarmos, existe oportunidade para nós sermos transformados no dia de hoje. E eu quero dizer para todos vocês em nome de Jesus, e eu termino dizendo, falando essa fala que aqui está. Romanos capítulo 8, versículo 28. É o que Paulo termina dizendo para todos nós que aqui estamos. Você acredita que 2020 não foi um ano bom? Para muitos foram. A gente perdemos pessoas que a gente amávamos e continuamos amando. Tivemos decepções no trabalho, problemas financeiros e vastos problemas consequenciais. Tivemos muitos. Mas a Bíblia diz para mim e para você que mesmo eu atravessando tantos problemas em 2020, Deus nunca perdeu o controle da história. Ele nunca perdeu. E Deus nunca vai perder para a China, tá? Deus nunca vai perder para Obama, Deus nunca vai perder para Bolsonaro, Deus nunca vai perder para nenhum governo da terra e nem dos céus. Ele nunca perdeu, nunca vai perder. Quando ele ressuscita em Mateus 28, apresenta aos discípulos, chega para os discípulos e fala: é-me dado todo o poder nos céus? Deus não perde. A hora que você pensa, nós vamos ser destruídos, Deus continua no controle da história. E eu quero nessa noite dizer para vocês uma coisa. Paulo está dizendo aí: louve a Deus em tudo, adore a Deus em tudo, seja fiel a Deus em tudo, seja sincero a Deus em tudo. Porque aí você não precisa fazer nenhum votinho, escrever nenhuma carta. Deuteronômio 28 fala para mim e para você, a partir do momento quando nós olhamos todo o contexto histórico, a gente vê que quando a gente somos fiéis a Deus, é Deus que nos abençoa. É Deus que nos livra. É Deus que nos cura. É Deus que nos liberta. É Deus que nos transforma. É Deus que age. Por isso Romanos 8, 28 lhe diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 2020 não murmura, 2021 não murmura não. Entra convicto nele. Isso aqui não é positivismo não, tá, querido? Quando eu falo de fé, eu não estou falando de você falar, eu tenho fé. Não, eu tenho fé, eu creio. Deus está comigo. Passado, presente e futuro. Por isso que ele diz: eis que estou convosco todos os... Até quando? Até o final de 2020. Não. Para sempre. Ele está com a igreja dele para sempre. O homem pode falhar, Deus não. Deus é perfeito. Então tudo que porventura nós viermos atravessar, está cooperando para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa vida de gratidão e devoção ao nosso Deus. Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida. A vontade de Deus é que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento de Jesus Cristo no ano de 2021.
que tenhamos uma vida de fé, firmeza no Senhor em 2021. Não é essa oscilação não, mas uma vida de fé, para que a gente venha sobrepor os problemas através da condução de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Lembra o que Paulo disse: oi, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Gratidão, contentamento. Tá certo? Seja grato, viva uma vida de contentamento no Senhor e saiba você que 2021, o que nós precisamos, Ele nos acrescentará. Amém? O que nós não precisamos, Ele não vai acrescentar. O que nós atravessarmos, Ele atravessará conosco. Se nós porventura perdermos a direção do nosso barco, ou seja, a condução do nosso barco, Ele conduzirá o nosso barco. Ele fará com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. E eu quero orar com você. Quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nossa vida nesse próximo ano que se inicia. Que a graça dele venha nos sustentar. Porque o ano que nós precisamos é um ano de muitas virtudes vindo da parte de Deus. Fé, esperança, gratidão, contentamento. É isso que o Senhor, eu peço para que Deus produza em nós. Para que esse ano de 2021 seja diferente. Eu quero orar com você, feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite, perante a sua face, olhando para essa palavra, eu reconheço a tua grandeza, o teu poder, e sei que durante todo esse ano de 2020, nós atravessamos dias que foram incertos, dias que foi nos trago inesperadamente com notícias, com problemas, com mortes, com defeitos, dias dos quais nós jamais gostaríamos de ter atravessado. Foi o ano ao qual, Senhor, nós vimos que nós, como seres humanos, não temos controle de nada, porque durante todo este ano nós temos lutado com um vírus invisível, político, que tenta, Senhor, em todo o tempo amordaçar-nos sobre essa terra. Mas o que mais traz esperança ao nosso coração, Senhor, é saber que o Senhor está conosco durante todo este ano. O Senhor esteve conosco, nos sustentando, nos agraciando com o teu poder, nos agraciando com a tua justiça, nos agraciando com o teu bom amor. Ó Deus, que a partir deste momento, olhando para que Paulo disse para nós que devemos em tudo dar graça, não é dar graça por tudo, não. Em tudo dar graça é sermos gratos ao Senhor, porque o Senhor está conosco em todos os caminhos que o Senhor nos direcionar, que andemos por Ele. Faça com que a sua igreja, Senhor, seja triunfante em 2021. Faça com que a sua igreja seja uma igreja repleta da tua graça em 2021. Uma igreja que exala o bom perfume de Cristo. Uma igreja que não murmura, uma igreja que não se rende ao mundo, uma igreja fiel às santas escrituras, uma igreja fiel, Senhor, uns para com os outros, uma igreja que caminha, Senhor, de uma forma real, absoluta, dentro daquelas promessas que o Senhor fez para nós, que não nos deixaria só, que nós, meu Deus, neste ano que está por vir, não venhamos achar que estamos sós, fomos abandonados, não, Senhor. A sua palavra nos garante que o Senhor está conosco todos os dias. Então, Deus, que esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite, tão simples, dizendo ao povo de Tessalônica sobre a perseverança, sobre gratidão, sobre agradecer ao Senhor, sobre em tudo dar graça, que essa palavra esteja marcada em nosso coração para 2021. Para que a gente sobressaia, meu Pai, não por méritos humanos, mas através disso o seu nome seja glorificado. Abençoe essa igreja, abençoe a todos dentro dessa palavra, e que essa palavra seja verdade no nosso coração, em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Não faça como os muitos aí. Só dou graça porque eu tenho. Não, eu dou graça porque eu não tenho. Porque se eu não tenho é porque eu não preciso. Até então. Amém?
Deus abençoe a todos. Lembra do que Paulo disse? Ei, eu devo olhar para isso. Paulo tinha problemas, dificuldades. Timóteo estava enfrentando grandes problemas na igreja de Tessalônica. Mas se não fosse Deus usar a vida de Paulo, provavelmente Timóteo não conseguiria superar aqueles problemas. Se não for a graça de Deus sobre nós, nós não conseguimos vencer as adversidades. Que Deus em Cristo Jesus, mediante o teu Espírito, nos fortaleça para que 2021 seja um ano de muitas bênçãos do Senhor, ainda que não a vemos de uma forma tão tangível e palpável, mas que sintamos em nós mesmos a bênção da paz de Deus que excede todo entendimento. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Amém, queridos?